E o XPCA11 vem surpreendendo todo mês os seus cotistas, pagando muito mais que 1% no mês. Recentemente ele divulgou o relatório gerencial, tem muita informação importante que você que se interessa por fundos imobiliários precisa saber. Estou aqui no Funds Explorer, pessoal, separei aqui para mostrar para vocês por que a gente está falando do XPCA. Atualmente, pessoal, ele é um dos fundos aí que estão, se a gente pegar aqui, ó, a média de liquidez diária, ele está aí no top 10. Então temos aí vários fundos imobiliários e o XPCA está aqui, olha só, ele aqui com uma liquidez diária muito interessante. E é por isso que a gente está falando dele aqui, tá valendo a pena a gente analisar. Outra informação de falar do XPCA é que ele é base 10, isso proporciona ao fundo imobiliário um chamariz de atenção, né? Chama a atenção dos investidores porque também proporciona uma maior democratização para a gente poder investir no fundo. O que eu quero dizer com isso? Quando o fundo é base 10, é mais fácil das pessoas investirem no fundo. Muita gente que está começando não vai aportar R$100, R$500, então para poder investir nesses fundos acaba se tornando mais fácil. Outras informações para a gente comentar aqui do XPCA é que ele está com uma liquidez muito boa, pagou o rendimento aí de 14 centavos por cota, ele está mantendo esse rendimento de 14 centavos e olha só que coisa interessante. Dividend yield dele, pessoal, está sendo muito superior que 1% no mês. Isso está chamando atenção para o XPCA. Patrimônio líquido dele vem crescendo, é um fundo novo, é um fundo que está começando, ele vai completar um ano de existência aí no mês que vem, mas é um fundo que está com uma perspectiva muito interessante. Preço sobre valor patrimonial dele está acima de 1, né, o que pode indicar que ele está um pouquinho caro, mas nada demais, né, faz parte, é um fundo aí que chama atenção, então normalmente ele vai ter um preço da cota mais elevado. Bom, aqui deixa eu mostrar o gráfico dele para vocês, pessoal, desde que ele começou, né, como eu disse para vocês, deixa eu mostrar aqui no Google que vai ficar melhor. Ele tem um histórico aí na Bolsa de Valores, né, recente, né, se a gente pegar aí desde que ele começou, tem histórico desde novembro de 2021. Então, como eu disse, no mês que vem ele vai completar um ano de bolsa. Né? Ele teve aí algumas volatilidades, mas via de regra o fundo vem com uma crescente, né? Com uma forte crescente, uma forte alta. Isso é muito interessante, ponto positivo para o fundo imobiliário. Bom, e aqui uma coisa que eu vou chamar a atenção antes da gente ir para o relatório gerencial do fundo são os dividendos. Né? A média de dividend yield dele, exceto nos 2 primeiros meses aí, é muito boa, né? Acima de 1%, ele chegou a pagar aí 1,42% no mês. Então, um dividendo muito bom que eu tenho certeza que quem é cotista do fundo vai ficar muito feliz em receber bastante dividendos. Outra informação é que apesar do fundo não ter 12 meses aí de pagamento de proventos, né, a gente tem desde novembro de 2021, então no mês que vem que vamos ter 12 meses, ele já pagou 14% de yield. Então, sem ter 12 meses, ele já pagou mais percentual que muitos fundos que têm 12 meses aí de histórico para a gente poder analisar. Então, realmente é um fundo interessante. Agora, vou falar um pouquinho aqui do dividendo, né? Esses dividendos aqui vão ser pagos no dia 17 de outubro, deixa eu olhar que dia que é, vai cair então, sem ser na próxima, na outra segunda-feira, você que é cotista aí do XPCA, comprou as suas cotas até dia 30 de setembro, vai receber 14 centavos por cota no dia 17 de outubro. Combinado? Agora vamos falar então do relatório gerencial rapidamente, tá, pessoal? Passando pelos principais pontos, obviamente aqui a gente não vai falar todas as informações, porque tem muita coisa aqui que acaba enrolando e o vídeo ficaria muito chato. O XPCA é um fundo interessante porque ele é um FII agro, pessoal, e esse segmento, esse setor agro, ele é muito interessante, né? Ele é muito importante para o nosso país, para a nossa economia. Então, eu acho que vale muito a pena, sim, você analisar esse setor. Não precisa ser o XPCA, não precisa, né, ser especificamente os fundos que eu falo aqui, mas dá uma olhada nesse setor, nesse segmento, porque eu acho que ele tem muito potencial e ele agrega muito para o nosso país. Então, o fundo ele busca, né, ele tem como objetivo oferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro do agronegócio, tais como CRAs, LCAs, cotas de FIAGROS e FIDICs agro, então totalmente voltado para o agro.
Como eu disse para vocês, o fundo teve início lá em 2021, em novembro, né? Então, no mês que vem vai completar um ano de existência. Patrimônio líquido razoável, né? Vem aí crescendo. Outras informações também, como o número de cotistas aqui embaixo, pessoal, vem crescendo bastante, isso é um ponto positivo muito bom. Em relação às taxas, 1% ao ano de taxa de administração, taxa razoável, taxa de performance, né, atrelada ao CDI. Não gosto muito, mas faz parte, né, a gente tem que aceitar ao investir nesse tipo de fundo imobiliário, não tem o que fazer. Vou falar um pouquinho aqui do comentário do gestor, tem algumas informações aqui que a gente precisa ver. O fundo investiu 30 milhões em novos CRAs, além de ter liquidado 2 novas operações como fato subsequente já durante o mês de setembro, zerando caixa disponível no fundo. Tais alocações serão abordadas mais abaixo. Então, pessoal, o fundo, né, ele vem crescendo, vem fazendo novas aquisições aí. E uma coisa importante falar é que no dia 6 de setembro foi comunicado ao mercado a terceira emissão de novas cotas do fundo. Então o fundo está fazendo novas emissões no montante inicial de 120 milhões com a possibilidade de 20% a mais adicional. A emissão, né, obviamente toda emissão é assim, busca diversificar o portfólio, aumentar a liquidez das cotas no mercado secundário, diluição dos custos, aumentar o tamanho do patrimônio do fundo e várias outras coisas nesse sentido. Aqui a gente pode ver as receitas, né, o fundo, a maior parte das receitas aí do fundo é pelo CRA, né, obviamente o maior percentual do portfólio do fundo são CRAs e aqui no regime de competência. E como a gente pode ver, a distribuição média está sendo 14 centavos por cota. Então aqui, pessoal, se a gente pegar, olha só, 14 centavos vem mantendo aí desde março de 2022, vem mantendo os 14 centavos por cota, provavelmente vai continuar assim. E aqui algumas informações, né, sobre a rentabilidade, né, mensal e a distribuição por cota. A rentabilidade em relação ao CDI sempre tem ficado acima, né, maior que 100%, então isso é muito bom. E o dividend yield, se a gente pegar aqui, olha só, desde, sem contar os 2 primeiros meses aí que foram novembro e dezembro, mas aqui desde janeiro o fundo vem pagando muito mais que 1% no mês, então isso é muito bom, isso chama a atenção, obviamente, e é bem interessante. Vamos continuar aqui, falando um pouquinho do valor da cota e o volume. Volume médio de negociação é muito importante, tá, pessoal? Volume diário. Afinal, se o fundo não tem negociação, é um fundo que não tem liquidez, é um fundo que se você investir, você pode ter problemas para desinvestir. E o XPCA não tem nada disso, né? O XPCA ele tem aí uma liquidez muito boa, uma liquidez média muito constante, muito consistente, então isso é muito bom para o fundo. Em relação ao valor de mercado da cota, a gente pode ver que ela vem crescendo um pouquinho, né? Mas vai ficar na faixa desses R$10 mesmo, até o fundo aumentar cada vez mais o seu patrimônio. Falando um pouquinho agora de cada commodity, pessoal, primeiramente o preço aí da soja vem aumentando, né? Se a gente pegar aí desde fevereiro de 2020, foi quando a gente começou a ter a pandemia, ele aumentou bastante, então nesse gráfico a gente consegue notar isso. Em relação ao milho, também aumentou bastante. Isso tudo proporciona uma melhora no setor agro, né? Claro que junto com o preço dessas coisas, o preço dos insumos também acaba subindo. Então acaba que uma coisa meio que compensa a outra. Mas de qualquer forma é importante a gente analisar isso, né? O boi gordo também teve aqui um salto. O açúcar e etanol também teve aqui um salto. Esse indicador aqui também, o indicador diário do etanol hidratado, ele teve um pequeno aumento aqui, mas depois caiu um pouco, depois subiu e caiu, mas se mantém aí com uma alta interessante. Portfólio do fundo, pessoal, isso aqui é importante, tá? A gente analisar. Como eu disse para vocês, praticamente todo o portfólio do fundo são CRAs, né, 86%. Tem um percentual aí em caixa de 12%, que ele vai fazer novas alocações aí com o passar do tempo. E um pequeno percentual aí de cotas de FDICs, de 1,2%. Aqui a gente pode ver os investimentos que o fundo faz, né? A maior parte são produtores rurais com 37%, usinas, cooperativas, siderurgia, varejo, insumos agrícolas e indústria alimentícia. O que a gente consegue ver olhando esse gráfico aqui? A maior parte são produtores rurais, ao meu ver é uma boa opção, né? Você negociar aí direto com um produtor rural, isso é bom para todo mundo.
Outra coisa importante, né, se a gente comparar aí com relatórios anteriores, o fundo aumentou a sua diversificação de negociação. Então, por exemplo, o fundo negociava somente com produtores rurais, com usinas e cooperativas. Ele aumentou, né, para siderurgia, varejo, insumos agrícolas e indústria alimentícia. Então, ele aumentou o seu portfólio de negociação. Isso é interessante também, né, porque ele tem mais maleabilidade nas suas negociações. Aqui em relação às regiões, pessoal, claro, né, que a maior parte das regiões, o maior percentual é na região centro-oeste, né, que a gente consegue ver aqui, nessa região que fica aí o principal do agro do nosso país, mas tem outras regiões aqui como no sul, sudeste, né, o nordeste aqui também, tem um percentual razoável, relevante, percentual aqui também no norte, então a gente consegue ver que tem uma diversificação legal em torno aí do nosso país. Indexadores, o fundo abriu mão do IPCA, né, que é a inflação, e está apostando no CDI, galera, né, está com 100% aí atrelado ao CDI e o spread médio do portfólio é de quase 5% ao ano. Então o fundo está fortemente apostando no CDI. Vencimento e duração, isso aqui é uma coisa que eu tinha chamado a atenção de vocês no último vídeo que a gente fez do XPCA, porque ele tinha muita concentração aqui no ano de 2023. Então, no ano que vem, isso era preocupante, a gente tinha que tomar cuidado, né, ficar de olho nisso. Mas o fundo conseguiu aumentar aí o vencimento e duração dos seus contratos, né, para 2024, 2025 e tem vencimentos até 2027. Isso é bom, dá um fôlego maior para o fundo imobiliário. Bom, passando aqui rapidamente, a gente consegue ver o book de crédito do fundo e aqui é importante a gente analisar as seguintes informações, pessoal. O emissor / securitizadora, né? Então isso aqui é importante saber quem é, se é um bom emissor, se não é. Em relação a outras informações que a gente precisa ver, o percentual do patrimônio, né? O percentual que aquele CRA representa para o patrimônio do fundo. Por exemplo, esse CRA aqui representa 11,7% do patrimônio líquido do fundo. Ou seja, se porventura der algum problema nesse CRA aqui, uma boa parte do patrimônio do fundo pode correr risco de dar problema também, entende? Então assim, a gente precisa entender que é um fundo novo, é um fundo que está começando, que, claro, demora um tempo até ele poder conseguir diversificar o seu patrimônio, mas isso aqui a gente precisa ficar de olho. Se passar o tempo e o fundo não diversificar esses CRAs, diminuir o percentual dele no patrimônio líquido, isso aqui pode ser preocupante, tá? Mas com certeza isso aqui, pelo que a gente vê, à medida que o fundo vai crescendo, ele vai diminuindo o percentual em relação ao seu patrimônio líquido. Em relação aos indexadores, né, a gente viu que está 100% indexado ao CDI, à taxa Selic. Isso aqui é interessante também, porque a gente pode ver que estamos tendo deflação e nós podemos ver que a taxa Selic ela vai continuar com uma tendência assim de ou se estabilizar ou vai cair um pouquinho. Então dá para aproveitar esse gancho, né, da taxa Selic, porque o IPCA já indicou que vai cair. Então, a taxa Selic, se ela vai continuar estável ou vai demorar um pouquinho mais para cair, dá para aproveitar essa Selic mais alta, beleza? Periodicidade, pessoal, aqui, ó, olha só, a maioria é mensal, tem um percentual também trimestral e também tem um pequeno percentual semestral. Olha aqui, semestral tem 2, né? 2 semestrais. Mas a maioria, de qualquer forma, é mensal. Bom, e aqui tem um detalhamento dos ativos, né, pessoal? Isso aqui é aquela parte que cabe a você, investidor, baixar o relatório gerencial e dar uma olhada. Aqui fala tudo, tá, pessoal? O código, caso você queira vir aqui e olhar pelo código, tá? Aí vai falar também o devedor, né, o volume de negociação, o volume que foi negociado, o setor, né, cooperativo, então você pode ir lá no setor ver quanto que ele representa, as garantias e o comentário da gestão, né, falando o que é, como que funciona e tudo mais. Essa é aquela parte, né, que se a gente for falar aqui, vai virar uma live e não um vídeo, então cabe a você analisar. De modo geral, pessoal, eu acho o SPCA muito interessante, né, é um fundo aí da XP gerido. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Olha só. Gerido e administrado pela XP, então tem uma boa bagagem aí para a gente poder
falar do fundo imobiliário. É um fundo novo que está começando, tem um risco maior, isso é normal, tá? Mas de modo geral, você está pagando um dividendo muito bom, é base 10, o que proporciona aí um chamarisco melhor para os investidores, né? Isso traz mais investidores para o fundo imobiliário. Está com preço e valor patrimonial ok, né? Tá um pouquinho caro, mas nada demais. E é isso, pessoal, né? Sobre o XPCA é isso. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui para mim nos comentários. O que você acha, primeiro, de Fiagro? Você gosta desse setor, desse segmento? E o que você acha do XPCA? Não se esquece, hein, de curtir o vídeo e compartilhar ele com alguém e se inscrever no canal também. É muito importante para ajudar a gente a trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo para vocês. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo.